Como é sexta-feira e 12h30, é dia de comentário com assinatura de Bruno de Carvalho. Pode sempre escutar neste espaço, neste horário, depois nas várias reposições do comentário na Rádio Estádio e também na nossa página do YouTube e nos nossos podcasts. Boa tarde, Bruno. Bem-vindo a mais um comentário com assinatura aqui na Rádio Estádio. Começo por dizer um bom dia dos namorados a todos, e aqueles que ainda não tiverem namorada ou namorado, olhe, aproveitem este dia para tentar ver se arranjam um. Mas mesmo assim, um bom dia dos namorados a toda a gente. Dia dos namorados, ontem foi dia da rádio, o Bruno também se lembrou da Rádio Estádio, por isso obrigado também em nome da equipa da Rádio Estádio. Vamos, Bruno, avançar para o seu primeiro tema de hoje, a mega manifestação, é assim que lhe chama. Aliás, no seu comentário extra falamos sobre isso, os números que foram sendo divulgados, e o Bruno falou em 6.000 pessoas, pelo menos, contra os órgãos sociais do Sporting Clube Portugal. Bem, senti esta necessidade de voltar a falar da manifestação, porque parece que ela passou um bocadinho ao lado por parte da maior parte da comunicação social, e não vi e não tenho visto as pessoas realmente importadas em fazer uma análise verdadeira sobre aquilo que se passou com esta manifestação. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, a maior manifestação que alguma vez se viu no nosso país contra uma direção de um clube. E isso tem relevância. Não estamos a falar de meia dúzia de pessoas, não estamos a falar de pouca expressão, não, nós estamos a falar, e muita gente foi entrevistada, e nós verificámos sócios com 10 anos, sócios com 60 anos, estou a falar de associado, 60 anos de associado, sócios com 65 anos de associado. Estamos a falar de 6.000 pessoas, e estamos a falar, se extrapolarmos no nível de votos, provavelmente estaremos a falar em mais votos juntos naquela manifestação do que aqueles que elegeram Frederico Varandas. E as pessoas que são tão rápidas quando a narrativa lhes interessa e têm sido tão rápidas a analisar manifestações que perante esta não passam de agrupamentos de pessoas, aconteceu-me a mim, tem acontecido a outros presidentes, e transformam um agrupamento de pessoas num feito nacional, e conseguem transformar uma manifestação. Vamos dar alguns números que eu espero não me estar a enganar, e não me estarei a enganar por muito, de certeza absoluta, mas digo já às pessoas que posso estar ligeiramente enganado. Mas a maior parte das Assembleias Gerais do Sporting tem uma média de 500 pessoas, e já estou a ser simpático, 500 pessoas em Assembleias Gerais que se tomam decisões estruturantes para o clube. Aqui estamos a falar em 6.000 associados. Vamos ver que foi dito, como é que era possível, foi dito por Varandas, por exemplo, que como é que é possível 0,5% dos associados pedirem uma AG de destituição, mas num universo de 170.000 pessoas, e eu já estou a ser simpático, a média dos sócios que estão nas Assembleias Gerais que tomam decisões estruturantes são 500, não o vejo preocupado com essa proporcionalidade. E portanto, lá se vai lançando números, e aqui escondeu-se e abafou-se, e depois falaremos no segundo tema da causa, mas abafou-se algo que nunca se tinha visto, e continuo a dizer,
aquilo que estavam lá eram pessoas sócias do Sporting. 90% das pessoas que lá estavam não tinha nada a ver com claques, e mesmo as pessoas das claques são sócios do Sporting. São sócios. Não há sócios de primeiro e sócios de segundo, são sócios. E isto é categorias perante as posses das pessoas. Existem sócios de categoria A, B, C e D. Mas, em termos de sócios, são sócios. E isto foi uma mega manifestação de descontentamento, e não é um mero descontentamento, porque também o que é que se quis passar? Que esta manifestação são um conjunto de energúmenos e arruaceiros. Portanto, chamaram energúmenos e arruaceiros a crianças, a pessoas com 65 anos de sócio, a 70 anos de sócios, pessoas que estavam lá com 80 anos, pessoas que estavam lá com perto de 90 anos. Portanto, tudo o que seja contra esta direção são das claques, energúmenos, escumalha e arruaceiros. Ponto final. Portanto, rotula-se logo para dar uma visão de incapacidade mental às pessoas, e rotular logo as pessoas de escória da sociedade. Eu queria deixar este ponto, que para mim é muito importante. Tivemos 6.000 pessoas. Se extrapolarmos para votos, vou voltar a dizer, estavam ali mais votos do que aqueles que colocaram Varandas no poder. Estamos a falar de sócios de todas as gerações, e que estão descontentes, não é com os maus resultados, mas sim com uma presidência que está errada a todos os níveis. Não consegue resultados financeiros, não consegue fazer bons negócios, não consegue atrair mais associados, não consegue encher o pavilhão e o estádio, não consegue galvanizar, prometeu unir os sportinguistas e a desunião. Nunca no Sporting houve uma situação de tanta desunião no Sporting. Prometeu resultados desportivos e não está a ter. Disse que futebol era fácil, e afinal saiu tudo muito difícil. Disse que estava a preparar a próxima época, que é esta que estamos a viver, com toda a ponderação, com uma equipa altamente profissional, e que ia ser um plantel que lutava por tudo. Neste momento já vimos situações como Fernando devolvido, Jesse foi tentado devolver mas não conseguiu. Agora saem notícias que Jesse e Bolazzi estão encostados na dispensa. Eu julguei que iam dizer na varanda, mas foi na dispensa, por falta de compromisso. Não sei se é verdade ou não, estou a dizer o que é que saiu nas notícias, mas transformar-se a maior manifestação por todos assumidos na comunicação social pacífica, pela PSP assumida como pacífica, portanto, a maior manifestação de sempre que decorreu de forma pacífica a pedir a admissão de órgãos sociais, conseguiu resumir-se. Primeiro eram 6, depois passaram a ser 3, passaram-se a resumir um episódio que falaremos no segundo ponto. É demasiado redutor e, sobretudo, é uma ofensa para as pessoas que ali estiveram, porque as pessoas estiveram ali por amor ao Sporting, independentemente se as pessoas acham que Frederico Varandas deve ficar ou se Frederico Varandas deve sair. As pessoas foram perder o seu tempo da sua vida, que é precioso, e foram se manifestar e foram dizer aquilo que achavam, e é uma ofensa para todos aqueles que lá tiveram, que continuo a dizer, representam muito em termos do que é a média das Assembleias Gerais e mesmo das votações. Se as pessoas forem ver a quantidade média das pessoas que costumam ir votar no Sporting, não levem em linha de conta estas
estas últimas eleições, se as pessoas forem fazer a média, provavelmente, não é provavelmente, se forem fazer a média, estavam ali mais pessoas do que é normal irem votar nas eleições do Sporting Clube de Portugal. Portanto, não tirar conclusões claríssimas, não pôr a mão na consciência e as pessoas continuarem a achar que é por uma comunicação social, não toda, mas remar para um lado, que vão fazer com que as pessoas mudem a sua opinião sobre aquilo que dia a dia é um desastre, que é tudo aquilo que estes órgãos sociais fazem. Não é só a direção, são todos os órgãos sociais. As pessoas estão enganadas, porque nós cada vez mais vivemos num mundo onde a informação não está somente nos órgãos de comunicação social. Nós vivemos na era da informação, nós vivemos na era da partilha de informação, muitas vezes que não tem interesse nenhum, mas neste momento as pessoas já não se baseiam apenas, ainda se baseiam muito, infelizmente, mas já não se baseiam apenas naquilo que vêem nos órgãos de comunicação social. E os órgãos de comunicação social, para não deixarem de ter credibilidade, têm de começar a perceber que eles próprios são questionados, e a sua credibilidade é questionada quando os factos são demasiado óbvios e quando a imparcialidade passa a uma parcialidade demasiado evidente. Por isso, fica o meu registro para a maior manifestação de sempre contra órgãos sociais de um clube, e que decorreu de forma pacífica e que teve pessoas de todas as gerações e onde, extrapolando, teve mais votos ali naquela manifestação dos que os que elegeram Frederico Varandas. Bruno, nós falamos disso no seu comentário especial de segunda-feira. Portanto, o Bruno, em direto às 19 horas na Rádio Estádio, e depois às 20, Frederico Varandas esteve na TVI. Já agora, o que é que lhe apraz dizer sobre mais esta entrevista de Frederico Varandas? Pois, foi-lhe... Esta entrevista teve duas vertentes para mim. Uma, apesar de saberem que iam correr um sério risco, aliás, muito foi falado da escolta absolutamente absurda, no meu entender, que Frederico Varandas teve à entrada do tribunal, portanto não lhe bastava ter o segurança, que entrou com ele no tribunal, mas também precisou de uma escolta policial, e eu acho que as pessoas todas deduziram que era porque ele, ao contrário do que Rui Santos lhe apelidou de Doutor Coragem, era um cobarde. Eu acho que não. Eu acho que foi o Rogério Alves que pediu à polícia para o escoltar, para ele não dar entrevista à porta do tribunal. Eu penso que foi ao contrário. Mas, desta vez, como o Rogério Alves tinha que arranjar alguma fórmula de justificar o injustificável, correndo os riscos, porque todos nós sabemos que Frederico Varandas ainda não percebi muito bem com o que é que foi abençoado, porque não sabe gerir, não sabe fazer contas, não sabe falar, não sabe comunicar, não sabe estar, ainda não percebi muito bem com o que é que ele foi abençoado, mas garantidamente deve ter sido com alguma coisa, provavelmente, como eu disse no meu último comentário, é bom a tratar o esternocleidomastoideu, deve ser isso, com que ele foi abençoado. Mas teve aqui duas vertentes. Uma foi tirar o foco total da manifestação, e para isso toda a gente sabe, isto é dos manuais da comunicação. E o Remel é jornalista, isto é dos manuais da comunicação. Quando algo acontece que não nos agrada, tem que se criar imediatamente uma notícia para vir abafar
o facto que nós não queremos. Isto é dos manuais da comunicação. Eu não lhe vou perguntar a si, Remo, se desconhece esse manual, porque não desconhece garantidamente, nem ninguém na área da comunicação desconhece. Todos nós sabemos, quando antevemos algo que nos é negativo, temos que criar foco, porque os órgãos de comunicação social são assim, têm que ser alimentados. Se lhes dermos algo, eles naturalmente abafam aquilo que é negativo para poderem aceder a esse novo algo. E tiveram que correr esse risco de Varandas ter que fazer uma intervenção, primeiro criando um facto novo, e segundo, mantendo o seu discurso, que eu já disse, é um discurso absolutamente de Partido Socialista Nazi, o inimigo comum, a vitimização perante o inimigo comum, claques, Bruno Carvalho, claques, e que somente por amor ao Sporting não irá deixar o clube a estas pessoas a quem já apelidou de parvos, comalhas, cretinos, malucos, energúmenos, bem, de tudo. E qual foi o facto que ele criou? Portanto, o resumo da entrevista é isto. Existe o diabo personificado nas direções das claques e no Bruno Carvalho, é o diabo, e existe Deus, que é ele. Ele é Deus, que tem uma missão na Terra, que é salvar o Sporting do diabo. Pronto, isto foi a entrevista dele. Ai meu Deus, ai meu santo Deus, ai como era fácil para mim me ir embora, mas não me vou, não me tires os 30 mil, não, isso não tem interesse nenhum, não me tires lá os acordos com a clínica, isso também não tem interesse nenhum, que esforço que eu tive para estar aqui e afastar o outro, e agora não me tires isto, não tem interesse nenhum. Há o diabo, que é a direção das claques, o Bruno Carvalho e Deus. Pronto. E isto é um discurso que agrada às pessoas, porque ninguém, no seu perfeito juízo, advoca criminalidade, violência. Agora, é completamente redutor apontar baterias para claques, apontar baterias para o Bruno Carvalho e ser completamente redutor. Em todo o lado há gente boa e gente má, em todo o lado há pessoas que têm um comportamento urbano e outras que não têm um comportamento urbano, mas isso é em tudo na vida. Olha, podemos dizer isso sobre pessoas que estão no governo, ou que têm passado pelos governos, há bons e maus, políticos, há bons e maus, tudo, jornalistas, há bons e maus, quer dizer, não podemos ser assim tão redutores, mas ele é, e utiliza esta coisa malfadada, este horror, esta chaga que tem no seu corpo, esta chaga de Cristo que tem no corpo, que é lutar contra os demónios que se querem apoderar do Sporting Clube de Portugal e que já se apoderaram, mas que nunca mais se apoderarão mais do Sporting Clube de Portugal. Bem, depois vem a parte do criar um facto. E no criar um facto, e agora estamos a falar das alegadas agressões, eu tenho que analisar em 3 prismas: enquanto cidadão, enquanto pai e enquanto ex-presidente. Como cidadão, eu digo isto: aquilo que eu vi é altamente condenado. Vi ali umas pessoas e tal, percebe-se propriamente que não estariam ali à procura de ver se conseguiam comprar pastilhas elásticas ou uma coisa qualquer, portanto, altamente condenado.
Mas também acho altamente condenável o estar sentado e estar a ouvir colegas seus a fazer o relato das imagens e ter que puxar várias vezes o programa para trás porque não conseguia ver o que as pessoas estavam a relatar. E é engraçado porque havia pessoas ao pé de mim que estavam a ver. Porque é também outra regra da comunicação. Se nós formos muito assertivos naquilo que dizemos, quase conseguimos que as pessoas vejam aquilo que nós queremos que elas vejam. Então, dizia um colega seu e tal, e agora pronto, ali ao fundo estão a ver as escaramuças. Eu olhava e dizia, ou é um problema meu ou da televisão. E agora vem para trás, e agora vemos aqui quase um relato de futebol, e agora vemos uma segurança do não sei o que a correr, e percebemos novamente que há escaramuças. E pessoas a dizer, é verdade, vê-se. Depois puxávamos para trás, e realmente não se vê nada. Portanto, pessoas, por exemplo, como Manuel Fernandes. Manuel Fernandes, que me lembro tão bem dos relatos que ele fez do dia da academia durante 2 anos até ir ao tribunal e ser obrigado a dizer a verdade, e que dos relatos que ele fazia na televisão, as pessoas ficavam absolutamente assustadas e quase enojadas com o que tinha acontecido em Alcochete. Também eram os relatos de Manuel Fernandes. Depois chegou ao tribunal, até teve no meu entender um excelente depoimento, disse a verdade, inclusivamente até foi para casa dormir depois do que aconteceu em Alcochete. Mas também, novamente, veio para a televisão a dizer que viu as agressões, e isto entra na cabeça das pessoas, porque o Manuel Fernandes viu, o Frederico Varandas na entrevista também disse que viu, a partir daqui já uma série de pessoas dizem que viram, e nós depois vemos as imagens e não vemos nada. Eu não estou a dizer se houve ou se não houve. Eu já disse que aquilo que eu vi é condenável. Agora, também não posso deixar de achar condenável a forma leviana com que as pessoas vão para a televisão dizer que viram e acusarem e apontarem o dedo apenas para se criar um facto que abafa outro. Também acho condenável. Como cidadão, condenável o que vi. Como cidadão, condenável ter visto, por exemplo, pessoas como Frederico Varandas e Manuel Fernandes a dizer que viram as agressões e a descrever e a apontar dedos aos demónios, outra vez, aos demónios. E também não posso, como cidadão, deixar de condenar também os relatos absolutamente fantasmagóricos que alguns colegas seus tiveram na comunicação social, que não batiam com as imagens. Isto como cidadão. Condenável o que vi por parte daquelas pessoas, daquelas pessoas que trajavam vestimenta do Sporting, não os conheço de lado nenhum, não sei sequer se são do Sporting. Aqui tenho que tirar o meu chapéu e dar os parabéns porque me enviaram um link. Agora peço-lhe a sua ajuda. Creio que o nome dele é José Carlos Castro, pivô da CMTV. Sim, é isso. Estou a dizer certo o nome? Sim, é isso. Pronto, tenho que tirar o meu chapéu porque perante Vítor Pinto, acho que é assim que ele se chama, e o inigualável Otávio Lopes, ele conseguiu claramente pôr ordem na casa e dizer que ele sabia que não eram pessoas da claque, que ele sabia que nem associados eram. Portanto, tirar o meu chapéu a quem ainda luta
luta, mesmo que erre de vez em quando nos seus comentários, a quem ainda luta por uma comunicação social que seja o máximo imparcial e isenta possível. Portanto, tirar o meu chapéu ao pivô da CMTV por aquilo que eu vi e pela coragem que ele teve em fazer aquilo ali na CMTV e perante as duas figuras que estavam ao seu lado. Portanto, isto é a minha visão enquanto cidadão. Enquanto pai, e eu tenho que explicar porque é que eu faço questão de falar nesta temática enquanto pai. Nada na minha vida, as pessoas têm que compreender isto, nada na minha vida, no que teve a ver com as minhas filhas, me foi dado. Nada me foi dado. Eu tenho uma filha de 16 anos, exatamente a idade da filha de Miguel Afonso. E eu há 15 anos atrás tive que ir a tribunal lutar pela guarda total da minha filha e ganhei. Portanto, passei a ser, entre aspas, pai e mãe da minha filha até aos dias de hoje. Na minha filha do meio, eu queria estar mais tempo com a minha filha e fui a tribunal e ganhei. Na minha filha mais nova, eu queria não ser impedido de ver a minha filha e passar tempo com a minha filha. Fui a tribunal e ganhei. Portanto, isto dos filhos, a mim, diz-me muito. É um assunto que eu levo muito, muito, muito a sério. E, portanto, a minha visão, quando metem crianças ao barulho, eu tenho logo uma visão, de pai protetor que analisa logo o comportamento dos meus semelhantes. Continuo a não entender como é que, em primeiro lugar, tenho que dizer que no meu comentário na segunda-feira, porque era aquilo que se dizia, foi aquilo que eu entendi, que os acontecimentos teriam sido junto aos elevadores do pavilhão João Rocha. Já percebi que foram nos elevadores do multidesportivo que dão acesso à SAD e ao clube. Portanto, peço desculpa no meu último comentário, porque fui induzido em erro. Mas o que é que eu vi com os meus olhos? Vi uma manifestação, e uma manifestação, por acaso, foi pacífica e ordeira, mas é sempre uma manifestação de desagrado. Eu não consigo compreender, enquanto pai, como é que aquelas pessoas, estou a falar de Filipe Osório Castro, e sobretudo Miguel Afonso, conseguem ir pelo meio da multidão com a filha atrás. O que é que eu quero dizer com isto? Um pai, numa situação que pode, e aquela situação podia ter uma situação que representasse perigo, estamos a falar de uma manifestação contra essas pessoas também, não tinha a filha no campo de visão dele. Como é que isto é possível? Eu não entendo, enquanto pai. A filha ia atrás. Portanto, podia acontecer o que acontecesse à filha, que ele não veria nada, porque a filha ia atrás dele. Não compreendo enquanto pai. Não aceito enquanto pai. Não aceito garantidamente que a minha filha iria à minha frente e comigo abraçada a ela para ter a certeza absoluta que nada aconteceria. Mas, ainda pior, ao ver as imagens, eu verifico que em momento algum, nas imagens que se vê, ele se... Estou? Força, Bruno, força. Em momento algum, ele se preocupa com a filha. Mais uma vez, a filha entra atrás, a filha está encostada à parede junto aos elevadores. Não compreendo. Enquanto pai, não aceito isto. Não aceito isto. Não aceito isto. Enquanto pai, não me entra na cabeça como é que é possível um pai agir daquela forma e deixar a sua filha à mercê, seja do que for,
quer no caminho entre o pavilhão e o estádio, quer... E não me venham cá dizer que nós achamos que toda a gente é santa. Não! Não! Eu, enquanto pai, que sempre lutou pelas filhas, não entendo, não concebo e estou indignado perante aquilo que vi enquanto pai. Condenável a ação das pessoas? Claro que sim. Indignado enquanto pai, e peço desculpas, já expliquei aqui porque é que eu vejo tudo com esta atenção enquanto pai. E depois enquanto ex-presidente, é a minha última apreciação. Então vamos ver o seguinte: inclusivamente um comentador, até pelo menos chegou uma fotografia disso, creio que chamou Mini Alcochete. Estou enganado? Foi Houve isso alguém mesmo que chamou isto Mini Alcochete. Mini Alcochete. Então vamos ver o seguinte. Como ex-presidente, sabe porque é que a polícia, eu vou recordar às pessoas porque é que a investigação não foi dada à PJ e foi dada à GNR. Quando aconteceu o que aconteceu em Alcochete, o sindicato dos agentes da polícia disseram que era impossível de prever aquela situação. Há uma coisa que eu não tenho dúvida: a manifestação era pública. A polícia sabia perfeitamente da manifestação. Os órgãos sociais sabiam perfeitamente da manifestação. Em Alcochete, eu não sabia do que é que ia acontecer. A polícia não sabia do que é que ia acontecer. A GNR não sabia do que ia acontecer. Mas ali sabiam. Sabiam. Se sabiam, eu pergunto, como ex-presidente, se eu fui completamente linchado na praça pública por uma suposta falta de segurança na academia, cujo responsável se chamava Ricardo Gonçalves, atual membro, e na altura também, e antes também, da GNR, e eu fui linchado em público com algo que o próprio sindicato da polícia veio dizer que não era previsível, eu pergunto, que raio? Existe aquele ditado que é à primeira todos caem, à segunda cai quem quer. Então Ricardo Gonçalves foi promovido para responsável da segurança do estádio e afinal permite que aconteça um mini Alcochete. Então, mas este homem onde está acontece sempre cenas destas. Então e agora não há programas e programas e programas a dizer aquilo é o rei da falta de segurança? Então agora já é uma vitimização? Então agora as pessoas já são vítimas? Então as pessoas afinal não são culpadas, como eu? Então o Osório de Castro não é o vice para o património e para as infraestruturas? Não tem a segurança a seu cargo? O Varandas não é o presidente? Então e agora? Não pedem a cabeça das pessoas porquê? Então agora, o Ricardo Gonçalves vai ser promovido agora para onde? Para o Poleul? Para onde é que ele vai ser promovido? Onde é que estão os programas a falar da falta de segurança? Porquê é que se vem com esta história do mini Alcochete e não se analisa claramente as coisas como elas devem ser analisadas? Então não estavam à espera da manifestação? Então, e não asseguraram as medidas de segurança que permitiram, alegadamente, 2 vice-presidentes, sendo um que era o vice-presidente e é do Pelouro, e os seus filhos, alegadamente, serem agredidos. E não há programas e programas e programas e programas e programas e programas a dizer que a culpa é do Conselho Diretivo, que a culpa é do Varandas, que a culpa é do Osório de Castro, que a culpa é do Miguel Aponte. Então, como diria Luís Filipe Vieira, que passou-se? Que é isto? O que é isto? Estão a gozar com quem? Sinceramente,
Se a polícia não lhe foi dada a hipótese de fazer uma investigação por culpa de uma senhora procuradora, seu nome Wonder Woman Cândida Vilar, que desta vez vá ao fundo da questão, vá ver como é que é possível não haver polícias ali dentro, não haver um reforço da segurança, não haver perante algo que se estava à espera, que fossem milhares de pessoas, que se estava à espera que fossem milhares de pessoas contra a direção, e o que é que une Alcochete e o mini Alcochete? Varandas e Ricardo Gonçalves. São as minhas visões, as minhas 3 visões sobre o assunto. Bruno, vamos aproveitar que já falou desta questão das imagens que foram entretanto divulgadas para falarmos desta recusa, a rejeição da mesa da Assembleia Geral do Sporting, portanto da moção para avançar para uma AG destitutiva. Rogério Alves explicou à Sporting TV os fundamentos, o que é que lhe pareceu, sendo que, no entender dos autores desta moção, digamos assim, é uma decisão da mesa da Assembleia Geral que está ferida de legalidade. Olha, já toda a gente percebeu que tudo o que não agrade a Rogério Alves traz perquisições de suspicácia. Já toda a gente percebeu isso. Não percebem o que é que quer dizer. Mas é um facto que Rogério Alves, em tudo o que lhe não é favorável, tem perquisições de suspicácia. E isto é fundamental para as pessoas perceberem. E perceberem o quê? Que o Sporting está no maior logro da sua história. O Sporting, toda a gente fala do Sporting da boca para fora, e é uma grande instituição, e não merecia o que se está a passar, e que é uma grande instituição. Os opinadores são os opinadores pá, que não fazem puta ideia do que é que estão a dizer. A maior parte deles nunca teve funções e garantidamente a maior parte deles nunca foi presidente. Não fazem putos de ideia do que estão a dizer. Dizem aqueles sabões bonitos, o Sporting é uma instituição centenária, não merece isto, e o homicídio, e aqui del Rei, e acusam e aqui del Rei. O que é que o Rogério Alves fez? E o que é que eu gostava de ter visto feito com justiça, com verdade, com imparcialidade? Eu gostava que todos os comentadores que vieram falar sobre a legalidade da Assembleia Geral Destitutiva a que eu fui sujeito metessem a mão na consciência e perceberem que com estas alegações de perquisições de suspicácia do Rogério Alves só vem demonstrar claramente que tudo o que teve a ver com a Assembleia Geral de 23 de junho foi uma aldrabice. E o problema é que as pessoas ainda não entenderam que o povo normalmente tem razão nos seus ditados. E o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. E o problema é que estes órgãos sociais nasceram de uma mentira, de um logro, que eles próprios assumiram naquela comunicação patética do Dr. Alves, que eu chamei o DDT, o dono disto tudo. Naquela declaração patética, ficou patente para quem quis perceber aquele palavreado entroncado do Dr. Alves, que realmente isto tudo nasceu torto, porque isto tudo nasceu de uma AG ilegal. E aquilo que eu gostava de ter visto nas pessoas, nos comentadores, era terem tido a coragem e a humildade de desta vez dizerem, bem, se esta foi a posição do Rogério Alves, então nós cometemos um gravíssimo erro de análise quando comentamos a legalidade da
Assembleia Geral de dia 23 de junho, que afastou Bruno de Carvalho. Isso era o que eu gostava. De resto, eu já tinha dito aqui várias vezes, já tinha escrito nas minhas redes sociais várias vezes, só quem estava à espera de um milagre é que estava à espera de alguma coerência por parte de Rogério Alves. Não, Rogério Alves foi um daqueles que deu suporte, guarda e colo a Jaime Marta Soares para cometer uma ilegalidade, deu-lhe tanto trabalho a ele, aquilo que ele fez, que não ia estragar o trabalho todo neste momento, aceitando dar a voz aos associados. Se os associados nunca lhes interessou, eu continuo a dizer, eu quando cheguei ao Sporting, uma das coisas que eu tinha conseguido fazer durante o mandato de Godinho Lopes foi parar uma alteração de estatutos em que as Assembleias Gerais do Sporting deixavam de ser com associados, mas sim num género de conselho leonino mais alargado, com 100 ou 200 pessoas, e os associados iriam passar a votar, e mesmo isso iríamos ver no futuro. Portanto, eu consegui parar isso, porque as pessoas não gostam. As pessoas que estão no Sporting e que têm estado nos últimos anos no Sporting, tirando eu, não gostam de associados, é uma maçada, pá. Falam muito, pá, dizem muitas asneiras, são muito brecheiros, pá. E isto é um clube de crapô, é um clube de crapô. Isto é um clube de crapô, de nobres, de gente nobre, de crapô, quer dizer, não é futebol, não é desporto, não é emoção, não é dizer umas asneiras, não, isto é crapô, isto é um género de uma opereta, ópera, e portanto isto causa-lhes transtorno, pá, esta coisa, pá, malvada, que associados a esta coisa, que podem depois dizer que não gostam de mim, pá, e eu que sou um tipo que até me adoro, pá, e não gostam de mim, isto é tudo uma chatice, pá, e hão de conseguir, transformar os associados. Aliás, o iVoting é já uma primeira fase. As pessoas estão todas contentes, que bom, vai haver iVoting e eu vou votar de casa. São ingénuas. O iVoting vai iVotingar toda a gente que eles quiserem, porque a partir daí é só um técnico informático estar lá ao lado e iVoting toda a gente que eles quiserem, na lista que eles quiserem. E vai ser assim, pois iVoting que quer dizer já foste, em português, já foste, os sócios já foram, porque faz o que quer, informaticamente faz o que quer, é assim. Por isso é que nós já vimos que para o governo de Portugal tem iVoting, claro que não, para o presidente tem iVoting, claro que não, e as abstenções são tremendas, mas porque é que são todos burros? E só esta malta que lá está é que é muito inteligente. Toda a gente no mundo é burra, mas esses são os únicos inteligentes. Lá está, demónios e Deus. Isso é tudo demónios e é Deus. Agora descobriram a fórmula de democratizar o Sporting, que é através do iVoting. Que medo. As pessoas que não sejam ingênuas. É sempre um dia belíssimo vir passear a Lisboa, votar, ou então com mesas fixas por capital distrito, mas onde as pessoas tenham que ir presencialmente. Não vão nesta conversa, porque eles vão tentar por cima, por baixo, de um lado ou por outro, acabar com o interesse real dos associados, para que passem a contar zero. Aliás, a decisão de eu fiz um post onde pus a tradução do Google do que é que o Rogério Alves disse. O que o Rogério Alves disse é: estamos a cagar para os estatutos, a soberania do Sporting somos nós e não vocês. Portanto, eles decidem tudo. Eles que não são ninguém, porque a Assembleia Geral são os sócios, eles são pessoas que deviam assegurar as questões administrativas, sobrepuseram-se a toda a gente e disseram: não, aqui Del Rey, estamos aqui nós, tipo, o outro é Deus, este é o Santo Gabriel no cimo do seu cavalo para lutar também contra os demónios.
tudo expectável, infelizmente, tudo expectável. Bruno, vamos avançar para mais um tema. Esta semana ficou sobremaneira também em voga e foi muito falada as declarações de Luís Filipe Vieira, à partida para o Norte, quando ia jogar com o Famalicão, críticas à arbitragem, ele que no passado se demonstrou contra quem criticava publicamente a arbitragem, mas fê-lo. Aliás, o Benfica pediu árbitros estrangeiros, e depois há aquele episódio da SMS mandada ao presidente da APAF, e também Luís Filipe Vieira a dizer que Luciano Gonçalves devia de dizer não só o que é que Luís Filipe Vieira lhe mandou, mas também a resposta. Luciano Gonçalves, por seu turno, também respondeu de forma dura. O que é que lhe parece isto tudo? Bem, eu chamei a isto a roof do Dia dos Namorados. Isto não é uma crítica ao Luciano. Eu conheço o Luciano. Acho que o Luciano tem é a minha opinião, tem bom fundo. E sei as opiniões dele sobre algumas das coisas que se passam na arbitragem, mas também sei que, enquanto representante dos árbitros, tem que enfiar algumas vezes ou tem que engolir alguns sapos, porque às vezes, para se mudar as coisas, tem que estar dentro delas. E quando se é muito direto e frontal e se diz tudo o que se pensa, normalmente é-se rejeitado. Portanto, quando eu te chamo o arrufo dos Dias dos Namorados, foi para fazer alusão a este dia. O que é que eu digo para isto? Digo que Luís Filipe Vieira disse uma vez, várias, que quem falava da arbitragem peço-lhe imensa desculpa, mas não me lembro, Rémola, ajude-me lá. Eu lembro, só falava de arbitragem. Eu acho que eu já vou ver aqui na internet para não dizer nenhuma asneira, mas eu acho que eram burros ou qualquer coisa assim. Ou burros, ou parvos, ou assim, uma coisa qualquer. Era um palavrão qualquer para quem falava da arbitragem. É engraçado, e eu não posso deixar de considerar isto um mero arrufo. E até achando alguma graça, porque vendo o desempenho, e que tenho pena enquanto português. Bruno, deixe-me só, desculpe interrompê-lo, disse Luís Filipe Vieira, passo a citar, só os burros falam de arbitragem. Com certeza. Está a ver? É uma coisa que ele quase que assustou, mas estava a dizer, alguns burros falam da arbitragem, e aí, calhava excelentemente bem na sua pessoa. Mas explicar o seguinte: ao ver, e fico triste enquanto português, ao ver as exibições do Benfica nos últimos anos nas competições europeias, eu acho que eles, quando jogam as competições europeias, criam árbitros portugueses. Agora chegam a Portugal e dizem que criam árbitros estrangeiros, mas há um drama, é que com os estrangeiros eu duvido que eles estivessem em primeiro lugar. Portanto, eu acho que ele deve ponderar um bocadinho nas suas críticas, porque aquilo que se tem visto é que não se dão muito bem com árbitros estrangeiros. Bem, sei que é uma prerrogativa dos regulamentos. Bem, sei que quando fui eu a dizer isto aqui de El Rei, que coisa mais absurda, mas a verdade é que ele não se tem dado bem com os árbitros estrangeiros. Por isso eu acho que isto é um mero arrufo. Depois vem com as histórias das SMS, e que tocou SMS e que ele devia dizer o que é que mandou para as SMS. Quer dizer, nós imaginamos, nós vemos sempre a forma afetuosa com que o Luís Filipe Vieira brinda todos os árbitros com os seus abraços magníficos e os seus gestos carinhosos. Nós temos-nos apercebido, mas acho que, de facto, se ele parar um bocadinho, vai ver que provavelmente a classificação no campeonato não seria esta se tivesse árbitros estrangeiros. Por isso acho que lhe saiu mal, e não passa de um arrufozinho para demonstrar que o Benfica também está altamente indignado. Ninguém ainda percebe muito bem com o quê.
Ninguém normal consegue perceber como é que uma equipa que tem a sorte, está a ver, eu costumo sempre dizer que o Luís Filipe Vieira é um azarado, e hoje digo que ainda foco mais a parte do azar dele, porque ele nas arbitragens tem sempre sorte. Portanto, não se pode ter azar a tudo na vida. Portanto, ele nas arbitragens tem sempre sorte, e por isso acho que se eu fosse do Benfica, rezava, e visto que são todos católicos, e eu também o sou, e que se justificou aquela expressão de padres pela ida à missa do Paulo Gonçalves todos os domingos, que era muito católico, e por isso é que falou em padres. Eu, se fosse do Benfica, rezava para que os árbitros fossem sempre portugueses. É um pequeno arrufo, isso hoje com uns bombons e umas rosas tudo se resolve, de certeza. Bruno, temos cerca de 8 minutos, eu portanto sugeria que, e poderemos entroncar, até porque há as declarações de Podense no Canal 11, o testemunho de Base de Ostia, aproveitamos, fazemos o resumo do processo de Alcochete. Sim, senhora. Vou então começar e vou utilizar o melhor possível, e vou conseguir, como sempre faço, estes 8 minutos para dizer aquilo que é importante dizer neste comentário com assinatura. E neste comentário com assinatura eu vou começar ao contrário, e vou começar com o resumo do processo de Alcochete e aquilo que eu considero absolutamente inacreditável. Eu considero absolutamente inacreditável que pessoas sérias consigam estar a assistir a tudo o que se está a passar no tribunal de forma isenta e séria, porque nós na vida, eu acho que há muita gente que ainda não percebeu isto. Aquilo que nós vamos levar connosco para o caixão é a nossa seriedade e a nossa dignidade. De resto não vamos nada, como se costuma dizer, nem a roupa somos nós a escolher, alguém escolhe por nós. E temos coisas gravíssimas. Como é que é possível as pessoas estarem a assistir a isto? E temos pessoas como Rui Pedro Brás, classifica-me como o pior dirigente sempre do futebol português. Quer dizer, o mínimo de decência e o mínimo de credibilidade era o que era pedido às pessoas que têm acesso a um canal público. O mínimo de decência. Porque eu gostava claramente que ele fizesse um dia um exercício sério, que era o exercício de dizer claramente porque é que diz isto, e depois permitir um cara a cara no contraditório. Mas aí é preciso ter duas coisas: seriedade e coragem, coisas que ele não tem. Depois assisti na Sport TV, agora apareceu um novo gênio, com 22 anos, seu nome Francisco Vaz Guedes Guimarães, um gênio que apareceu agora na Sport TV, diz treinador de futebol, que não percebe as minhas testemunhas, que é tudo um absurdo. Chamei Marcelo, chamei Pinto da Costa, não se apercebe. Os indícios são fortíssimos. Não estou a chamar criminoso, mas os indícios são fortíssimos. E o que ele fez no Sporting, depois fui ler o resumo desse cérebro que agora está a despontar na Sport TV, e foi para o Estoril com o Marco Silva. Sim senhora, não sei que é de um estágio no Sporting no Benfica com Jorge Jesus. Sim senhora, pronto, está apresentado, mas há fortíssimos indícios. Bem, o meu amigo saiba que está no radar neste momento dos meus advogados, por essas palavras brilhantes. Não lhe ensinaram, se no curso de treinador não lhe ensinaram que pela boca morre o peixe, então não deve ter tirado um grande curso de treinador. E depois, por último, sou brindado por um senhor que é diretor da revista Sábado, diretor de uma revista do Grupo Cofina, claro, seu nome Eduardo Damas,
eu chamo senhor porque quer ser educado, que diz que o Sporting é o primeiro exemplo de um clube que foi dominado por uma claque. Uma claque elegeu um presidente que, por sua vez, deu uma excepcional situação de privilégio a este grupo, transformando na sua guarda pretoriana. O dito presidente saiu, mas o vírus ficou. Bem, em primeiro lugar, este senhor fica já alertado que este, desde já, não está no radar, desde já vai levar um processo. Ponto. Em segundo lugar, gostava de dizer a este senhor que, quando cheguei ao Sporting, eu cortei fortissimamente os apoios que eram dados às claques. E mais, vou voltar a dizer aquilo que já disse 500 vezes. Pus na dívida das claques 500 mil euros que não estavam do incêndio da luz e 10 mil euros de bilhetes que lhes foram erradamente oferecidos para a final da taça Sporting Académica. Portanto, só eu coloquei na dívida deles 510 mil euros. Pasme-se, aquilo que se sabe é que a primeira coisa que é o que se sabe, é o que se diz, Frederico Varandas fez, foi retirar essas dívidas das dívidas das claques. Comigo, no Sporting, nunca nenhuma claque mandou ou teve qualquer influência ou interferência. E diga a este senhor também, vá, se quiser, bem, eu agora ia dizer uma asneira, porque me lembrei com o vá, mas vá ler os regulamentos do Sporting e verifique que nos estatutos estão lá que faz parte da família leonina os Goa, onde estão as claques, os Trompes, os Leões de Portugal. Portanto, eles são assumidos como família leonina. E há uma coisa que eu digo, que é, que eu nunca percebi e continuo a não perceber. Se para os Goa serem considerados família leonina, tem que haver um protocolo com eles de direitos e deveres, não continuo a perceber porque é que os grupos Trompe e os Leões de Portugal não têm que ter um protocolo similar com direitos e deveres. Portanto, há uns que só por existirem fazem parte. Há outros que têm uma série de deveres para cumprir, que eu coloquei em cima deles e eles nunca me perdoaram isso, 510 mil euros, logo de dívida, que lhes cortei os apoios todos, que depois foram redobrados no protocolo que já veio a público por Frederico Varandas. E vêm estes senhores continuar nesta senda, e veio o Frederico Varandas dizer que comigo nunca mais mandam. Nunca mandaram. Nunca mandaram. Bruno, agora, temos para mesmo pouco tempo. Com o que as pessoas dizem, estou mesmo a acabar, com o que as pessoas dizem, escrevem e falam. Isto é um resumo de Alcochete. Paz Dost, conseguiu-se uma coisa maravilhosa, que foi, Paz Dost disse claramente em tribunal, e isto não é para enganar os juízes, isto é para enganar o povo. Paz Dost disse claramente que o Presidente estava furioso com o que aconteceu em Alcochete, que estava furioso, pois os seus colegas, por exemplo, da TVI, conseguiram passar até ao dia de hoje que Paz Dost estava furioso comigo. Isto é inacreditável. Paz Dost foi clarinho como a água. Perguntei ao Presidente, ele estava furioso, disse que não sabia como é que aquilo podia ter acontecido. Eu voltei, diz ele, voltei a repetir como é que isto aconteceu e saí. E eles conseguem transformar isto no... O Presidente, não foram todos, o Presidente estava furioso com o que tinha acontecido em Alcochete, com o Paz Dost está furioso. Isto é inacreditável. E isto é tendo pessoas lá. Não me venham dizer que isto não é maldade,
não me venham dizer que isto sim não é premeditado, não me venham dizer que isto não é bullying, não me venham dizer que isto não é covardia e que isto não são emboscadas cobardes que me fazem à minha pessoa, porque não é possível que pessoas que lá estão a ouvir não entendam português, não entendam as traduções, não entendam o que é dito e digam tamanhas alarmidades. Para terminar, eu vou ler, nem vou, não, no fim faço o comentário 10 segundos, mas vou ler o que é que Podense disse ao Canal 11 da Federação Portuguesa de Futebol. Eu sou uma pessoa com ideias muito fixas e sempre sempre quis dar um passo à frente, deixassem ou não. Foi a forma que aconteceu. Foi a forma que eu consegui para dar um passo em frente. Não contente de dizer isto, que acho que sim, eu fico feliz quando vejo as pessoas dizerem a verdade. Ainda diz assim: saíste triste do Sporting? Ou não? Claro que sim. Saí muito triste, da pior forma possível, por tudo. E depois ele especifica tudo. Como terminou a época, por ter estado lesionado tanto tempo, por não ter jogado e pela não valorização do que é o jogador português da formação. Vulgo, estava a negociar comigo uma alteração de contrato, tinha ainda vários anos pela frente e não estávamos a chegar a um entendimento perante um jogador que queria se tornar, de repente, num dos jogadores mais bem pagos do plantel. Isto é claríssimo. E infelizmente isto não é um tema para o julgamento. As pessoas todas pensam, bem, agora o Bruno Carvalho pode pegar nisto e ir para o julgamento. Não posso, porque infelizmente a investigação ou a fábula que foi criada não me permite falar nas decisões. Portanto, em vez da investigação ter seguido o rastro do dinheiro, como disse há bocado a Sandra Martins, em vez da investigação ter seguido o rastro do dinheiro, percebido quem é que ganhou dinheiro, quem é que ganhou status, quem é que ganhou posição com tudo isto, como foi uma narrativa forçada e a fabulização das coisas, portanto, fazer uma fábula para que essa narrativa se mantivesse, infelizmente eu não posso chegar ao tribunal e dizer, olha, está aqui, é que isto é testemunho na primeira pessoa, não teve nada a ver com Alcochete, foi ter estado lesionado, foi não ter renovado o contrato, foi não ter jogado, foi isso tudo, não teve nada a ver com Alcochete. Relembro que Podense já tinha dito na sua, não mentindo, mais uma vez, eu gosto da sinceridade e alguma ingenuidade do próprio Podense, quando diz que o Sporting, está bem, mas só para terminar, que o Sporting lhe ofereceu segurança, e ele diz assim, sim, o Sporting ofereceu-me segurança, mas como eu já queria sair do Sporting, não aceitei. Vulgo, as decisões do Sporting não tiveram, nem tinham justa causa, nem provimento em lado nenhum. O Sporting perdeu milhões com os acordos absurdos do incompetente Frederico Varandas, e está uma pessoa a ser linchada há 2 anos por um Alcochete que já se apercebeu que tudo aquilo que movimentou as rescisões e o regresso de alguns jogadores foi pura e simplesmente dinheiro. E nós, no próximo programa, havemos de aflorar tudo isto ainda mais. Um forte abraço e, mais uma vez, um bom dia dos namorados a todos. Um forte abraço, Bruno, bom fim de semana também. Foi o comentário com assinatura de Bruno de Carvalho esta sexta-feira, 14 de fevereiro, na sua Rádio Estádio, que aqui termina.